Estamos juntos lendo a Bíblia. Chegamos à segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3 inteirinho e pausado. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como algum de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, todos nós somos capazes de ser ministros, de ministrar, não só o líder religioso. Aliás, na sã doutrina, na Escritura não se fala em líder religioso, isso é invencionismo de homem. Mas eles estão aí. E aqui nos diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, não da lei de Moisés. A letra é a lei de Moisés. Ler, letra, livro, vem tudo da mesma raiz. Lei de Moisés é o que fala aqui. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Por que a letra mata, irmão Rubens? Porque aquele que pecar, esse morrerá. Quem pela espada vive, pela espada morre. Olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Moisés. É a lei de Moisés que dizia, a alma que pecar, essa também morrerá. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A lei de Moisés mata, e a graça de Jesus vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se os 10 mandamentos, é Paulo quem está falando, e o herege é o irmão Rubens. Eu estou lendo o que o Paulo está falando. Se o irmão Rubens é herege por falar isso, se você é herege por dizer isso, então esses que nos consideram hereges, deveria também considerar o apóstolo Paulo como herege, porque eu estou apenas lendo o que diz o apóstolo Paulo. É claro que eu concordo com ele totalmente, mas aqui agora nós estamos lendo as palavras do apóstolo Paulo. Porque se o ministério da morte, que ministério é esse? Gravado com letras em pedras, qual é esse? Os 10 mandamentos. Se ele veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podia fitar os olhos na face de Moisés, quando Moisés descia do monte com as tábuas nos braços, não é verdade? Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ela apagou, acabou. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, o seu ministério que você tem enterrado no templocentrismo, passando a ser apenas um observador sentado no banco, ou então o auxiliar de cegos que guiam cegos, fazendo o que o cego manda, mas sem consultar ao Senhor se essa é a vontade dele. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, Paulo primeiro chama os 10 mandamentos, a lei de Moisés, ministério da morte escrito em pedra, e agora ele continua o assunto e chama de ministério da condenação, porque aquele ministério do Velho Testamento condenava as pessoas à morte. E a pessoa tinha que oferecer um sacrifício de animal para não morrer, porque senão a pessoa morria. E Paulo não tem dúvidas e chama de ministério da morte. Porque se o ministério da condenação,
Agora chama de ministério da condenação, no capítulo 3, verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Não é o ministério da justiça do governo de nenhum país. É o ministério da justiça de Cristo, o qual nós vivemos, a graça em Cristo Jesus, e que muitos têm rejeitado, para ficar com o evangelho da prosperidade, com a teologia da prosperidade do Velho Testamento, que nem lá existe, quanto mais no Novo. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usemos de ousadia no falar. Olha o conselho de Paulo, preste atenção para não ter dúvidas. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Transitório, lei de Moisés, permanece, graça de Cristo. Alguém que pode me contestar, escreva, por favor. Tendo, pois, tal confiança, usemos de muita ousadia no falar, conselho de Paulo, e não somos como Moisés. Que orgulho de Paulo de dizer que nós não somos como Moisés. E nos vídeos que o irmão Rubens lê da Bíblia e fala que não devemos seguir a Moisés, devemos seguir ao Salvador Yahushua. E irmão Rubens até diz o seguinte: não cuideis vós que eu vos acusarei perante o Pai que está no céu. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. E não somos como Moisés, capítulo 3, verso 13, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Sentidos endurecidos, vê, mas não enxerga. Escuta, mas não ouve. Sentido endurecido. Analise, introspecção, olhe para dentro de si. Veja se você não está com seu sentido endurecido pelos cães gulosos também. Eles endurecem os sentidos das ovelhas, para que elas fiquem presas em seus apriscos. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque, até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, lei de Moisés. Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Meu amado, você sabe o que é abolido? Abolido é exterminado, é acabado, é finalizado. É isso, meu amado. Mas seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas, irmão Rubens, Jesus disse que não veio para acabar com a lei, veio para cumprir, e cumpriu, meu amado. Mas em Cristo, quando ele morreu, aquilo foi abolido. Enganaram você, meu amado, eu sinto em te dizer, porque também a mim me enganaram. E fizeram eu perder muitos anos da minha vida. E eu achando que estava servindo a Deus, eu servia ao homem, a um líder religioso que não tem lugar na Escritura. O líder que tem lugar na Escritura é o mediador, porquanto só há entre Deus e o homem um mediador, Jesus Cristo, Yahushua Hamashia, homem. Já é um mediador homem, meu amado, para que não tenha outro. Se fosse para ter outro homem, talvez fosse. Só há um mediador entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, Jesus. Parava por aí. Mas está escrito, Jesus Cristo, homem. Já é homem para não ter outro homem, porque já tem um, Jesus,
Homem, você acha que Deus faz as coisas pela metade? Não, por isso escreveu assim.